somos jovens para abraçar seu irmão e beijar. Será que está mais fácil educar os filhos agora do que antigamente? Nós estamos falando sobre isso, educação de filhos na atualidade. Aqui com a gente a pedagoga Marcela, a Camila, que é mãe de uma criança de 3 anos, e a Edinamar, que é psicóloga. Bom, mas parece que numa coisa todo mundo concorda. Para educar os filhos não existe uma fórmula mágica e muito menos única. A nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir pais e mães sobre o assunto. E parece mesmo que cada um tem um jeito particular na hora de educar as crianças. Vamos conferir. Educar os filhos não é uma tarefa fácil. Não existe um método de sucesso comprovado. É na base das tentativas e dos erros. Cada pai, cada mãe tem um aprendizado diferente para dividir sobre a educação dos pequenos. A paciência hoje, porque assim, é uma mudança muito grande na sua vida que acontece. Você está ali esperando 9 meses para nascer a criança e tal, mas quando nasce muda sua rotina por completo. Não tem um livro, não tem uma receita. Você preocupar com a vida do seu filho, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente deixa uma coisa para lá, não corrige. Privando de alguns benefícios na hora errada, impondo limites. A criança ter rotina, eu acho que é muito importante para ela seguir um padrão, né, no dia a dia. E a criança precisa de rotina. Ela precisa saber o que ela vai fazer, né, daqui a pouco, na próxima etapa. A gente tem que saber que a educação começa em casa e depois nós precisamos ter sabedoria para escolher uma boa escola. A verdade é que o ritmo de trabalho dos pais aumentou e o tempo com as crianças diminuiu. Está delegando funções, passando a educação dos pais para os professores. Infelizmente, isso está acontecendo com grande parte das famílias. Muito tempo não é tão importante, né? Que seja pequeno, mas que você esteja 100% com o seu filho. Outro ponto de mudança cultural é a tecnologia, que divide opiniões quando o assunto é a educação dos filhos. Nós podemos selecionar aplicativos educativos, né? Não somente vídeos de YouTube. Acho que selecionando bem e usando durante pouco tempo, eu acho que a gente pode sim ter também um ponto positivo nisso. Eu acredito que ela tem sido vilã. Ela tem roubado muito tempo das crianças no dia a dia. Se deixar por conta dele, ele quer ficar o dia inteiro no celular, jogo, esse negócio. Mas com parceria com a professora da escola, ela já me indicou alguns vídeos legais para estar reforçando na educação, na alfabetização, que é o caso dele agora, né? Então, a gente está tentando conciliar essas duas coisas, o que ele gosta e o certo. Nós não podemos delegar a função de educar as nossas crianças para as telas, né? As palavras que me chamaram a atenção nas entrevistas das pessoas na rua: paciência, rotina, limites e sabedoria. E também eles falaram que a tecnologia está roubando o tempo das nossas crianças, está roubando o tempo delas serem crianças. Perguntar para Camila: você já deixa o Miguel brincar com o celular? Ele brincava muito antes. Eu trabalhava à noite, né, de casa, home office. Então eu entrava às 7 e saía só meia-noite. E eu tinha que ficar ligado o tempo todo no computador, porque eu estava fazendo alguma matéria, ou eu tinha que ficar postando no site, né? Eram notícias em tempo real, então era de meia hora tinha que subir uma notícia que eu tinha que fazer. Então, eu estava em casa sozinha, meu marido chegava só às 10 horas, então eu ficava esse período das 7 às 10 sozinha, né, em casa com o Miguel. E como ele era muito novinho ainda, entre 1 e 2 anos, ele toda hora vinha lá, pedia minha atenção, queria brincar, chamava. E eu, não, então tá, brincava um pouquinho, voltava, brincava um pouquinho, voltava. Então ele sentia essa falta. Então eu apelava para o telefone. Ou eu colocava na televisão algum desenho, sempre busquei algum desenho mais didático, mas isso é uma desculpa mesmo pra gente, né, não se frustrar tanto. Ou no telefone. E aí depois de um tempo eu falei pro meu marido, vamos parar com essa coisa de celular, porque ele ficava muito vidrado naquele negócio. Falei, vamos tentar achar alguma forma de alguma brincadeira dele se interagir um pouco sozinho enquanto eu trabalho, né, ali em casa mesmo, pra não precisar do telefone. E a gente acabou achando as letras e os números. Então ele foi colocando assim, colocava o A, o B, o C. Então aquilo ali foi tomando o tempo dele e ele ficou
maluco com aquela brincadeira. E aí depois eu saí desse trabalho, e aí por isso que aí agora eu saí do trabalho de casa, voltei pro trabalho fora de casa, né? Mas aí a gente tirou esse telefone dele. Então a gente não dá mais, justamente porque eu achava que ele ficava muito vidrado, com o rostinho muito perto da tela, e aquilo ali me incomodava muito. Então hoje a gente conseguiu dar um outro tipo de brincadeira, que ele interage mais com a gente, que proporciona a ele até um maior conhecimento do que um simples desenho animado. Marcela, a tecnologia ajuda ou atrapalha na educação das crianças? Eu tenho o costume de falar para as minhas professoras, coordenadoras que eu oriento, que a criança, ela é como se fosse uma pedra, né? A gente só vai ver o brilho se a gente lapidar, se a gente for fazendo as intervenções necessárias para que esse brilho apareça. Nós temos a tecnologia aí hoje e nós não podemos negar. Não tem como eu falar, não existe tecnologia, não existe iPod, não existe iPad, não existe telefone celular. Ela está aí e faz parte dessa geração. Então, cabe a nós fazermos o equilíbrio. Não é negar, mas também não deixar o dia todo. Tem que ter essa intervenção do adulto. A criança não tem a consciência nem a noção do tempo que ela fica naquele aparelho, que ela fica na frente daquele tablet, ou o que quer que seja. Não ajuda, mas não atrapalha se for dosado, se for mediado, na escola, se tiver uma intencionalidade pedagógica, se em casa está sendo acompanhado por um adulto, houve um acordo, olha, o tempo do telefone é esse. Qual foi o nosso combinado? É esse o tempo. Não recuar aos acordos que são feitos nesse sentido. Então, nem é tanto, não podemos, nem vamos, porque a tecnologia está aí. Pois é, mas essa questão do limite é outra grande dúvida, grande dificuldade dos pais, né? Eu fico imaginando assim, aquela mãe que chegou de casa depois de um dia de trabalho, ela tem os afazeres em casa para fazer, ela precisa fazer a comida até para aquela criança comer, ela não tem outra alternativa a não ser colocar a criança em frente a uma televisão. Então, assim, por isso que eu perguntei no começo, como é que a gente dosa essa questão do que a gente aprende na literatura com a nossa realidade, que cada família vive uma realidade. Qual a sua opinião, Dinamarca? Sobre a tecnologia. Sobre a tecnologia e como equilibrar essas duas coisas. A necessidade com o que a gente ouve dizer que não é o ideal. Realmente tem que ter assim, um controle mesmo, limite mesmo. Porque existem vários estudos, né? Inclusive a nomofobia está em alta agora, né? Como chama? Nomofobia. O que é isso? Que é o vício no celular, né? Isso já está entrando para uma categoria de patologia. Ainda não está lá no DSM-5, que é um manual de transtornos mentais, mas já tem pesquisa direcionando para isso. Então, o consultório mesmo tem inúmeras crianças com ansiedade, depressão, fobia social. Por quê? O uso exacerbado dos jogos eletrônicos, do celular, ele vai moldando, ele vai criando diferentes conexões neurais, né? Isso é da neurociência. Então, a criança ela vai perdendo a habilidade do relacionamento. Da criação, né? Da com interação. Os pais, com a família. E daí pode surgir, né, outros transtornos, como o TOD, por exemplo. Opositor desafiador. Por quê? Porque a criança vai perdendo essa sensibilidade do relacionamento. E fora essas patologias aí, a ansiedade, a depressão, porque a criança não só joga, ela vivencia aquilo. Né? Aquela história de eu tenho que matar, eu tenho que salvar, eu tenho que morrer, eu tenho que acudir, eu tenho não sei o quê. E o sistema nervoso dela que não está pronto, ele vai todo sendo mexido. E mais grave ainda é que muitas patologias, elas surgem, segundo a literatura, 50% a 75% das patologias surgem na adolescência. Né? Porque vai modificando esse jeito do organismo trabalhar, esse sistema, essas conexões neurais, e mais tarde a patologia surge. Né? Agora já tem, né? Criança que passa muito tempo, tem um estudo específico, inclusive da nomofobia, encontra na internet, de grupos de crianças que foram para o laboratório, estudo de laboratório, elas vão ficar trancadas, né? É só uma metáfora aí. Crianças que não utilizaram o celular com crianças que utilizaram X horas. O desenho é diferente, o rendimento escolar é diferente daquelas que usam menos. Então, realmente, tem que ter controle. E tem uma idade ideal para deixar a criança
manusear, ter contato com a tecnologia, então, com celular, smartphone? Marcela. Como a Marcela falou, hoje não tem como, né? Bebê de 8 meses já passa melhor que a gente ali, né? Já manuseia melhor que a gente. Então, até 8 meses de jeito nenhum, é o recomendado, né? Eu vou tentar aqui ver se eu me lembro das idades específicas. Até 1 ano e 8 meses, 2 anos, ou 3, até 1 ano e 8 meses, monitorado realmente pelos pais, né? Existem ali formas de bloqueio, ou tem Netflix, não sei o quê. Cria lá um jeito. Até 3 anos, também assistido pelos pais. E 1 hora. 6 anos, 2 horas no máximo. Por dia? Por dia. A partir daí, aí a família tem que fazer os combinados, né? Então, assim, cliente, paciente meu, eu oriento os pais. 2 horas por dia. Uma de manhã. E os consultórios, acredito, não só o meu, estão repletos de criança de 4 a 12 anos. É a maior clientela que eu tenho, de 4 a 12 anos. E tiveram muito... Não é só da tecnologia, eu estou falando de uma faixa etária, né? Do adoecimento psíquico. Marcela, você acha que os pais... É natural que os pais se sintam perdidos nesse momento? Você encontra muitos pais perdidos? Muitos, ixi, demais. É o que a gente mais tem, que a gente mais recebe. E hoje eu falo que uma das funções da escola é orientar esses pais, né? Nós que temos subsídios teóricos, que estudamos a infância, a criança, os seus aspectos, como que ela se desenvolve, como que ela aprende, a gente precisa orientar esses pais porque eles estão realmente desorientados. Mas é aquilo que eu falei no início do programa, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quem que é aquela criança que está dentro da minha casa. Essa questão que na reportagem eu achei interessante, uma mãe que falou da questão da rotina. Essa criança precisa ter rotina, ela precisa entender que naquela casa existe uma hierarquia. Que ela é submissa a algo, peraí. E essa submissão, ela está ligada a um adulto, a uma família, ao pai, à mãe, que nesse momento, nessa faixa etária que é a que eu trabalho, de crianças de até 6 anos, precisa dessa mediação, precisa desse controle, precisa dessa intervenção do adulto, né? E os pais, eu acho que é assim... buscar a escola, conversar, eu não sei o que eu faço, procura a ajuda de um profissional, não vai diagnosticando, né? Hoje a gente está numa cultura onde tudo é diagnosticado, né? Essa criança tem TOD, essa criança é hiperativa, não, essa daqui é autista porque fica muito quietinha, não. Vamos procurar entender quem é essa criança, vamos conversar com esses educadores que trabalham com essa criança, com outras mães, para achar, né, esse meio termo, esse equilíbrio. Eu não gosto nem de falar de tempo. Eu gosto de falar assim, o que está entediando? Está entediando esse celular? O meu filho está ficando hoje 15 minutos, mas ele brincou o dia inteiro. Ou ele está ficando 30 minutos e não brincou. Então, a gente precisa fazer esse contrapeso. Camila, pode falar. Porque quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, na estadual, a gente via muito nas escolas, né, para fazer matéria, e eu percebia muito que muitos pais atribuem à escola a educação de fato, aquela básica, né, a de respeitar os mais velhos, a de respeitar os professores. E assim, eu fico muito, até assim, me cobrando muito de não entregar meu filho, assim, para a escola, né? Dessa falta de educação, a básica, de amar os animais, de respeitar o meio ambiente, de saber a hora certa de comer, a hora certa de falar, como falar. Então eu vejo isso muito, né? Até depois queria saber da Marcela se existem muitos pais que fazem isso, atribuem à escola, né? A educação. É o que eu falei, a escola ela tem o objetivo de, né, oportunizar a criança o desenvolvimento da sua integralidade. Seja físico, né, emocional, intelectual, mas nós pais não podemos nos tirar essa responsabilidade da educação daquilo que é básico. E eu lá em casa eu falo, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são. O que não é, o que eu não atribuo ao outro? Respeito, saúde. Eu preciso cuidar do bem-estar do meu filho, se ele está higienizado, se ele está com a saúde em dia, cartão de vacina e tudo. E a educação. Como que eu me porto com as pessoas, como que eu me comporto com o outro, né? Isso são coisas, são bases, são pilares que a gente precisa trazer do seio familiar, né? De dentro de casa. Né? E é isso mesmo. Hoje em dia, os pais estão atribuindo isso à escola. Nós precisamos entender, não é função da escola, isso é função da família.
A família está ali para ampliar a escola, né? A minha pergunta para a Camila o Miguel vai fazer 3 anos. Você já decidiu quando vai levá-lo para a escola? Então, a gente queria colocar agora nesse semestre, mas por conta do meu trabalho e do trabalho do Pedro, que a gente está tendo alteração de horários, eu achei por conta própria, sem consultar especialista, eu e minha mãe, minha mãe e meu marido, que dividimos a educação do Miguel, pensamos que se eu vou ficar em casa mais tempo, não tem necessidade de eu colocá-lo numa escola agora. Então, eu queria esperar o ano que vem, que ele já vai estar com 3 anos completos, do que colocá-lo agora. Então, a gente ainda está vendo essa questão de horário de trabalho mesmo para colocá-lo, porque se eu for ficar dentro de casa, eu quero ficar com ele, né? Então, eu quero aproveitar ele o máximo, já que eu passei muito esse período todo longe. Mas, se não se adequar, a gente vai tentar colocá-lo ainda nesse semestre. Juramar, tem uma idade ideal para colocar a criança na escola? Porque hoje a gente vê a criança indo para a escola com 1 ano e meio, né? Olha, eu não diria ideal, mas isso depende muito da própria criança, né? Do desejo dela. Assim, lógico que não só do desejo dela. Se os pais querem, ela gosta e ela se adapta bem, aí tudo bem. Agora, quando a criança não se adapta, fica na escola chorando, não quer ir, e os pais forçam, aí cria um problema muito grande para a criança, né? Pois é, nós temos um exemplo da Camila aqui que parece que foi uma situação que deu certo. A educação, ela dividia a educação do filho com a mãe. Mas em algumas situações, os pais ficam divididos. Em função, às vezes, da permissividade dos avós, eles acham melhor colocar a criança na escola. Outros pais eu já ouvi falar assim, eu prefiro que o meu filho fique na escola do que deixar com uma babá, que eu não sei como ela está educando, como é que ela está lidando. Mas eu vejo muita dúvida em relação a isso mesmo. E eu percebo que tem tido uma volta dessa questão de deixar os filhos com os avós. Nós tivemos um tempo aí que isso não existia. Os avós estavam trabalhando, estavam fazendo outras coisas, e agora os avós estão cuidando dos filhos. E eu acho interessante muitas vezes, porque é uma garantia de que você vai ter uma educação, uma orientação muito mais parecida com a sua, né? E nesse caso, o que é o ideal? Entre uma babá em uma escola, entre os avós em uma escola? Isso depende também da família? Não existe uma regrinha? Não existe uma regrinha. Para mim, o ponto de partida é a própria criança. É conhecer essa criança, olhar para essa criança, né? Embora o Miguel, né? Tenha só 3 anos, eu preciso estudar o Miguel. Entender as necessidades, né? É ver se é isso que o Miguel quer agora. Se ele não está na idade obrigatória de ir para a escola, eu preciso saber se isso é bom para o Miguel primeiro. Se não é bom para o Miguel, eu preciso ter outra opção. Nossa, eu acho que ele já achou super bom, porque a gente foi visitar, né, na época da que a gente estava conversando sobre essa transição de horários, ele nem olhou para trás, nem quis saber não. Então, assim, eu vejo que é um sofrimento muito mais meu do que dele, porque ele entrou, ele abraçou a professora, já pegou tudo. Já tive um caso de consultório de uma criancinha bem novinha assim também, que o pai queria, a mãe não queria, a avó queria. E a criança não se adaptava. Mas ela não estava aí na idade, né? Abaixo de 4 anos. Foi para o meu consultório, eu fiz essa mesma orientação à mãe. Então ela deu mais um tempo, tirou a criança, deu mais um tempo, trabalhou isso na criança e na terapia, agora está na escola tranquila. Né? Então, eu acho que esse momento da criança tem que ser respeitado. Tem uma pergunta para Marcela. Ele é Damião Abádio de Trindade. Ele fala o seguinte: as escolas militares se destacam até no IDEB. Vejo que as escolas civis quase sempre estão pichadas e depredadas, o que não acontece nas escolas militares. Como explicam este fenômeno? O segredo estaria na rígida disciplina? Com certeza, né? Existe um medo, uma coisa que é imposta, né? Não muito democrática, né? Nessas escolas que partem do princípio do regime militar, né? E aí, na educação do município, do estado, nós temos o princípio democrático, né? Onde todo mundo cuida daquela escola. Infelizmente, numa comunidade, nós temos aquele que cuida e ainda aquele que não cuida, e que muitas vezes esse que não cuida foi aquela criança que foi negligenciada na infância. Então, nós estamos procurando subverter essa lógica, né? Hoje, o nosso cuidado é tão grande com essa educação infantil, com a educação que está posta para essas crianças desde muito pequenas, para que a gente não tenha na sociedade
essas pessoas que depredam, picham, estragam, vandalizam, né? A escola militar, ela é protegida pela polícia, né? Existe esse medo, meu Deus. A escola militar, quero fazer uma pergunta, né, que eu não sei. Qual a faixa etária? De que idade é pra cima? Ai, eu não sei, depende. Porque tem eu só vejo adolescente, né? Eu Mas acho não sei que é se ensino não tem ensino fundamental. É só ensino fundamental. É só ensino fundamental, se eu não me engano, de acordo com a rede, é ciclo 2. Ciclo 2. É isso. E o quinto ao nono. Do quinto ao nono. Então a gente percebe que já são crianças mais crescidas, São crianças né? maiores. São crianças que podem ter Crianças tido não, aí uma pré-adolescente. história de vida, não querendo subjugar nenhuma família, mas assim, que lhe faltou, tipo, ou talvez um limite, ou uma certa carência. E quando chega, porque como eu disse, acho que a gente conversando aqui em off, que todo comportamento da criança existe um sentimento, né? A criança não nomeia emoções, muito raramente isso acontece. Ela não sabe dizer, eu estou agressivo, eu estou depressivo, eu estou agoniado. Então, quando a criança chega no consultório, você tem que explicar esses conceitinhos para ela. Você está angustiado? O que é angústia? Sabe aquele negocinho assim? Então, você vai explicando de uma forma que ela entende. Então, se a criança tem essa carência em casa, quando ela chega na escola ou quando ela está fora de casa, ela agride, ela não tem limite, ou mesmo em casa não tem, né? Então é uma questão muito ambígua, muito complexa. Mas eu penso muito que tem a ver com essa questão de limite, de carência, né? Essas Na crianças base, que picham. né? Então vai lá para a escola militar, lá tem regra. Tem que ter, né? Tem punição. Não é que a punição resolva, mas tem um limite. É o princípio, uma forma de a limite. questão da autoridade, né? Que nós obediência, estávamos falando, né? é a obediência. Tá, nós vamos chamar mais um intervalo. Daqui a pouco eu quero falar de um assunto que é o seguinte: mudar não é apenas imprescindível, é inevitável. Eu quero saber a opinião de vocês sobre aqueles pais que falam: não, eu fui educada assim, eu vou educar assim. Não, eu era obrigada a comer o que eu não gostava, fulano vai ter que comer o que não gosta. Isso não tem que escolher, tá? Já, ainda dá tempo. Mande a sua pergunta. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira.